Boa noite! Tudo bem, alunos? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Se cuidando bastante? Que bom, então. Então, vamos, dar sequência às nossas aulas, aos nossos estudos, certo? Tomar um pouquinho d'água aqui. Muito bem. Então, meus queridos, hoje eu vou dar sequência com vocês aí, a aula 13 e a aula 14, tá bom? Então, vamos ver. Eu peço que vocês peguem a apostila de vocês, só um momentinho. Obrigada. Eu peço que vocês peguem a apostila de vocês e, por gentileza, abram a apostila na aula 13, a página é 108. Então, vamos ver. Aqui nós vamos trabalhar gênero do substantivo. Então, gente, quando nós falamos em gênero de substantivo, nós falamos em masculino e feminino, tá certo? E é o mesmo raciocínio do português para que vocês possam fazer a referência, tá bom? Então, vamos agora para a página 109, porque na página 109 tem uma explicação mais detalhada. Então, vamos ver. Na página 109, nós temos a observação 1, que diz masculino. A observação 2, que diz feminino. Então, aqui, ó, 1, masculino, 2, feminino. Então, uno, masculino, ele sempre vem com um artigo que indica que ele é masculino. Ou feminino, já vou aproveitar e explicar a segunda observação. Então, aqui, ó, meus queridos, vejam. Certo? Masculino, o artigo el ou o artigo un. Esse el equivale em português a o e o um com n equivale ao nosso um. Então, por exemplo, el aluno, un aluno. Em português, o aluno, um aluno. Se fosse no seu plural, seria los ou unos. Perfeito? Muito bem. O seu respectivo feminino. Aqui, então, equivale ao masculino. E se fosse o feminino, seria la, una. Os seus plurais, las e unas. Equivale em português a uma, as e umas. Perfeito? Então, gente, geralmente o masculino a terminação é o feminino a terminação é a. Então, gente, seguindo agora, a terceira observação diz formas diferentes. Formas diferentes, logicamente, que tem ali os exemplos. Touro, qual é a forma diferente? Qual é o feminino de touro? Vaca, que seria la vaca. Yerno, nuera. Yerno é o genro, então nuera. Padrino, madrina. Alcalde, que é o prefeito, alcaldesa. E hombre, mulher, tá bom? Então, ó, voltando um pouquinho, hein? Masculino, el, un, los, las. Feminino, la, una, las, unas, certo? A palavrinha é no masculino, geralmente vem a terminação o. No feminino, a terminação a. Então, por exemplo, el aluno, masculino. La alumna, feminino. As formas diferentes são aquelas que uma palavra representa o masculino, outra palavra, representa o feminino. Como foram esses que nós vimos agora, tá bom? Muito bem. 4. Comunes de dos. Comunes de dos é que pode ser uma palavra, tanto para o masculino quanto para o feminino. Ou seja, uma palavra para os dois gêneros. Então, veja um exemplo. El estudiante está de vacaciones. O estudante está de férias. No feminino, la estudiante está de vacaciones.
Então, estudiante é uma palavra que o seu gênero é comum de dois, ou seja, dá para os dois gêneros. Outro exemplo, pianista. El pianista, se é masculino, e se é feminino, la pianista. Certo? Bem tranquilo, né? No português também nós usamos assim. Epsenos. Epsenos é quando nós usamos a palavra macho e hembra. Perfeito? Então ali tem até um exemplo, né? El buitre macho y el buitre hembra volvieron juntos a su nido. Então, quando é macho, quando é uma palavra, né, pro animal, digamos, e aí nós usamos macho em espanhol, e hembra. Este substantivo, esta palavra, é uma palavra epsena. Depois nós temos homófonos. O que são homófonos? É que nós temos uma palavrinha que pode ter dois significados. Homo, de igual, a escrita é igual, porém o significado é diferente. Então a primeira que aparece aqui é el guia. El guia pode ser um guia turístico, certo? Uma pessoa que está mostrando os pontos turísticos, que está indicando alguma coisa, que está guiando em relação a algo. E também pode ser, digamos, uma lista telefônica, que é uma guia, certo, gente? É uma guia onde nós vamos encontrar o que nós necessitamos. Depois apareceu editorial, que pode ser o artigo que foi escrito em si, mas também pode ser a editora. El policía, vejam bem o exemplo. El policía está enfermo. O policial, o agente está doente. La policía hizo um trabalho muito importante este fim de semana. Então, a polícia, a corporação em si, fez um trabalho muito importante este final de semana. Depois tem frente. Frente pode ser a testa de uma pessoa e também pode ser a parte dianteira. Coma, vejam, coma é o sinal de pontuação, a vírgula, que nós chamamos em português de vírgula, e também pode ser o estado de uma pessoa, né? O estado de saúde desta pessoa. Maria está em coma há 2 meses, está de coma, perfeito? Cura, pode ser a cura de uma doença, mas também pode ser o sacerdote, o padre. Cometa, o astro, um cometa em si, e também pode ser aquele brinquedo, né? A pipa, o papagaio. Depois tem ordem, pode ser a organização de algo, uma ordem de alguma coisa. E também pode ser uma ordem sacerdotal, que é quando um indivíduo se torna padre, tá bom? Então, essas palavrinhas são homófonas. E ambíguos. Ambíguos é que pode ser, a palavrinha pode ser masculina, daí usa el, o artigo, e pode ser também feminina, usa la. Aqui como exemplo eles deram el tilde, certo? La reuma ou el reuma. Então, são palavrinhas que podem ser masculinas ou femininas. Tem uma que é bem comum, que é usada, é a palavrinha mar, la mar ou el mar. Tá bom? Então, gente, aqui na página 109, vocês têm a lista das palavrinhas que foram trabalhadas o gênero, ou seja, masculino ou feminino. Perfeito? Então, vamos dar sequência. Vamos ver agora, certo? Se vocês entenderam. Vamos à página 101, por favor. Agora nós vamos para a página 101 e vamos praticar os exercícios referente ao gênero dos substantivos. Página 101, exercício 13.1. Então, esse tipo, o 13.101,
não cai no vestibular dessa forma, mas as palavrinhas podem cair, tá bom? Então, gente, vejam só, vamos fazer juntos ali. Diz assim, ó, passa al masculino los siguientes términos. Então, nós vamos passar para o masculino. Alcaldesa, o seu masculino, alcalde, que seria o prefeito. Então, atriz, actor. Bruja, que é bruxa, brujo, com J. Tiburón, tiburón, hembra. Então, aqui, só tiburón estaria... Não, desculpa, gente, nós vamos passar ao masculino. Então, tiburón, macho, porque ali está tiburón, seguramente que hembra, aqui macho. E elefanta, seu masculino, elefante. Perfeito? 13.2 nós não vamos fazer, por quê? Porque não é dessa forma que cai no vestibular. Então, nós vamos passar agora a página 112. Vamos fazer número 3, 13.3. Então, é da PUC essa, tá bom? PUC Paraná. Vamos ver aqui, essa é uma forma como eles podem cobrar o gênero. Então, diz assim, ó. Los femeninos correctos de huésped, rei, yerno e marido son. Então, o que eles estão pedindo aqui? Eles estão pedindo o feminino correto da palavrinha hóspede, rei, genro e marido, tá? Então, vejam, huéspede, o seu feminino, huéspeda. Então, nós já eliminamos a letrinha A, só eliminamos a letrinha A, tá bom? Rei, o seu feminino, reina, yerno, nuera e marido, mujer. Então, a correta é a letra D de dedicação. 13.4 elija la ou las opciones que presenta ou presentan la secuencia de palabras que pertenecem al mismo campo semântico. Então, vejam só, campo semântico, que tem o mesmo significado, ou ainda que pertence à mesma família gramatical, certo? Então, vamos ver o primeiro. Uno diz cuchara, copa, taça e tenedor. Então, gente, aqui nós não vamos trabalhar significado, nós vamos trabalhar a mesma família, certo? Então, cuchara é colher, copa é uma taça, taça uma xícara e tenedor é garfo. Aí eu pergunto para vocês, estas palavrinhas que eu falei, todas fazem parte dos objetos da cozinha? Dos utensílios da cozinha? Sim, então elas fazem parte do mesmo campo semântico. Essa daqui tá certa. Aí vocês devem estar aí, né, se perguntando, mas Francisca, como é que eu vou saber que cuchara é colher? Que uma copa em espanhol é uma taça em português. Que uma taça em espanhol é uma xícara. E que tenedor é um garfo. Bom, meus queridos, eu tenho uma coisa a dizer para vocês. Eles têm o direito de cobrar vocabulário. E esta foi uma forma que eles encontraram, tá bom? E aí, a dica que eu deixo é a seguinte. Quem não sabe, quem não lembra, né? Vai fazer o quê? Vai no chute, tá bom? Espero que vocês acertem no chute, tá bom? 2, disse melena, plato, baço e caldeiro. Então, melena, ó, cabelo. Plato, um prato. Aqui nós já temos campo semântico diferente, certo? A família diferente. Cabelo faz parte da estrutura, né, do corpo humano aqui, está no corpo humano, está na cabeça. Plato é objeto da cozinha, então aqui eliminamos. 4, platilho, cuchillo, olha, barrilha. Então aqui, platilho, um pratinho, cuchillo, faca, olha, panela, barrilha, algo de louça. Então, objetos da cozinha. Mais uma vez, essa está certa. 8, cacerola, calcetines,
Sacacorchos e barbilha. Meu Deus. Cacerola, dá para deduzir que é uma caçarola, né? Uma panela. Calcetines são meias. Sacacorchos, saca-rolha. E barbilha não é a barba, é o queixo, parte do corpo humano. Elimina. 16. Cubiertos, copa, sartén e baço. Cubiertos são os talheres, a colher, o garfo e a faca. Ou seja, cuchara, tenedor e cuchillo. Nós chamamos os três de talheres. Eles chamam de cubiertos. Então, talheres, copa é uma taça, sartén, frigideira, vaso, o copo. Essa tá certa. Então, as corretas da 13.4. 1, 4, 16. Total, 21. 13.5, da PUC também. Vamos lá. Amsterdã atrai por su multitud de pequeños puentes. La palabra que tiene el mismo género del vocablo destacado es... Tá. Então, vamos lá. Voltando, tá bom, gente? Desculpa aqui. Voltando. Amsterdã atrai por su multitud de pequeños puentes. La palabra que tiene el mismo género del vocablo destacado es... Então, qual é o vocabulário destacado? Puentes. Puentes é uma palavra masculina, tá? Para nós ela é feminina, para nós brasileiros. Então, nós falamos a ponte, as pontes. Em espanhol, el puente, los puentes, unos puentes ou um puente. Depende da colocação, tá bom? Então, vejam, eu vou dar uma... Deixa eu só dar uma olhadinha na próxima aula aqui. Tá. Eu vou dar uma dicasinha aqui para vocês, que eu peço que vocês anotem aí ao lado, tá certo? Dá para ver aqui, né? Tá. Então, aqui, ó. As palavras terminadas em arre, em espanhol, elas serão sempre masculinas. E as terminadas em umbre, elas serão sempre femininas. Certinho? Então, vejam só. Aqui nós já temos uma dica, né? Pequeños puentes. Pequeños, masculina. Então, el puente. Então, nós temos que encontrar a opção correta em que a palavra que está ali esteja no mesmo gênero, ou seja, no masculino. Então, lá, ó, tiendas, lojas, las tiendas, feminina. B, viajes. Lembram? Lá, ó, terminação arre. Terminação arre é masculina. Então, vejam, viaje, paisaje, maquillaje, garaje, são todas masculinas pela terminação. Então, a resposta certa é esta, certo? Letra B. Só para conferir, letra C, playas, as praias, islas, ilhas e vacaciones, férias. Com certeza é a letra B de beleza. 13.6. Los nombres que no cambian de significado quando cambiam de gênero son... Então, vamos ver, gente, os nomes, os substantivos que não mudam... Atenção, olha o no ali pequenininho, hein? Que não cambiam, não mudam de significado. Quando mudam o gênero, são... Então, lá, ó. Estudiante, el estudiante... La estudiante, não mudou o significado, é o mesmo. Então, essa tá certa. El pianista, la pianista. El culpable, la culpable. O culpado ou a culpada. Essa tá certa. Olha lá, ó. El guia, la guia. Aqui já mudou. El guia pode ser o guia turístico. La guia pode ser um manual que tem nomes de pessoas, números, endereços, nomes de ruas, enfim, aqui muda o significado. La frente, lembram? A testa ou a parte dianteira de algo, aqui muda o significado. Cometa, pode ser o brinquedo e pode ser também o cometa, né? Frente, de novo, então só pode ser um. Então aqui vocês tiveram uma noção de como eles cobram gênero do substantivo, tá bom? Nós fizemos as questões
que já foram cobradas em algum vestibular. Vamos ver se depois vai dar tempo de fazer esse texto. Eu já vou passar para a aula seguinte, a aula 14, por favor, que diz heterogenéricos. Então, meus queridos, hetero, diferente, genérico, gênero, diferente, tá certo? Então, por isso que o nome da palavrinha é heterogenérica, ou se é um termo heterogenérico, perfeito? Então, vejam, quando uma palavra é heterogenérica, sempre, gente, vejam, quando eles falam em heterogenérico, é sempre em relação ao português, sempre em relação ao nosso idioma materno, tá bom? A língua portuguesa. Então, se em português ele é masculino, em espanhol, feminino. Ou vice-versa, em espanhol pode ser feminino, em português, masculino, tá bom? Essas palavras levam o nome de heterogenérico. Essas palavras são classificadas como heterogenéricas. Então, eu fiz questão de frisar o nome, por quê? Porque na prova, pode ser na prova de vestibular, certo? Pode ser cobrada. Quais são as palavras heterogenéricas? E daí vocês não vão lembrar. Agora vocês já sabem. Hetero diferente. Genérica, que está se referindo ao gênero, masculino ou feminino. Nada que ver com remédio genérico, hein, galera? Cuidadinho com isso aí, tá bom? Só para descontrair um pouquinho. Então, gente, vamos ver. Página 116. Ali vocês têm a regra, tá bom? Então, ó, primeira, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 regrinhas, tá bom? Então, nós temos 6 observações para serem estudadas. Então, vamos lá, primeira. Final, arre ou arres. São aquela linha que eu coloquei no quadro. Palavrinha com final arre, elas serão sempre masculinas. Então, eu até dei uns exemplos para vocês. Aqui também apareceu, né? Ó, maquilharre, aprendizarre, abordarre, gararre, paisarre, biarre, são todas masculinas. Por quê? Pela sua terminação. Final umbre ou umbres, como eu também coloquei no quadro, elas serão todas femininas. Então, apareceu como exemplo ali, lumbre, legumbre, cumbre, certo? Tem também certidumbre, que é certeza, mas essa daqui bem comum, tem costumbre também, porque nós falamos um costume ou o costume. Em espanhol, María tiene la costumbre de comer muy rápido. Juan tiene una costumbre muy fea, tá bom? Depois, árboles. Todos os nomes das árvores em espanhol são masculinos, os nomes, certo? Assim seja, todas as árvores em espanhol, elas são masculinas. Então, vejam, el naranjo, el manzano, el cerezo e assim sucessivamente. Vejam que nós falamos a laranjeira, pro pé de laranja. Eles falam el naranjo. Então, todas as árvores masculinas. Dias úteis são todos masculinos. Nós falamos a segunda, a terça, a quarta, eles falam el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado e el domingo. Abecedário, todas, sem exceção, todas as letras do alfabeto espanhol são femininas. La A, la B, la C, la D, la E, la F, la G, la H, la I, la J, la K e assim sucessivamente. E outras, estas outras não têm uma regra específica. É só, Francisca, então como é que nós vamos saber quais são as masculinas e quais são as femininas se não segue a regra? Gente, memória visual ou memorização, tá bom? Então, tem duas formas. Vocês vão gravar na memória de vocês, por exemplo, o leite em português. Em espanhol, é uma palavra feminina, la leche. O leite está na geladeira, la leche está em la nevera. Depois ali, miel, o mel. O mel é muito bom para a saúde. La miel é muito buena para a saúde, certo? Então, tem palavras que são femininas em português, em espanhol masculinas e vice-versa. Essa não tem uma regra para ser seguida. Vai de acordo com a memorização de vocês. Perfeito?
Então, vamos para a página agora. Vamos praticar essa atividade. Vamos ver como essa atividade pode ser cobrada na página 120, ou seja, a página 120. 14.1. La palabra SIDA es del género masculino en español. AIDS, tá bom? Então, diz assim, que a palavra SIDA é del género masculino. Vejam, nós falamos a AIDS, eles falam el SIDA. Para nós é feminina, para eles masculina. Que outra palavra de las que se presentan a seguir também tiene essa mesma característica? Ou seja, SIDA é uma palavra masculina. Eles querem uma palavra masculina aqui também, a mesma característica, que seja masculina. Sangre, o sangue para nós, para eles, la sangre. A árvore, para eles, el árbol. El árbol, el artigo masculino. Então, essa é uma palavra masculina, nós podemos marcar. Vamos ver as outras. O nariz, para eles, la nariz. La leche e la legumbre. Então, aqui, meus queridos, por exemplo, vocês já aprenderam algumas, né? Que sangre, nariz, leite e legumbre são femininas. Legumbre foi aqui a única que deu para seguir a regra, né? Pela terminação umbre. As demais teria que ir pela lembrança. Então, letrinha B. 14.2. Señala a opção em que todos os vocábulos sejam heterogenéricos. Então, aqui eles não estão pedindo especificamente todas as palavras masculinas, todas as palavras femininas. Não. Eles querem que todas sejam heterogenéricas. Heterogenérica é aquela palavra que em português é de um gênero e em espanhol é de outro. Ou que em espanhol é de um gênero e no português é de outro, tá bom? Então, aqui, ó, eles deram as palavras em espanhol. Então, vamos ver. Sangre, la sangre. Para nós, o sangue. É uma heterogenérica. Sal, o sal. Em espanhol, la sal. Sí, es una heterogenérica. O alarme, la alarme. Es una heterogenérica. O alerta, la alerta. Sangre, sal, alarma, alerta, são todas heterogenéricas. Letra A está correta, tá bom? Letrinha B, olha lá, ó. Água, a água. Ela não é uma heterogenérica, ela passa a ser masculina com aquela regrinha que eu dei para vocês dos artigos, que eu não vou voltar agora para não fazer confusão, tá bom? Depois, sala, alerta, essa daqui, perfeitinho então, certo, gente? Todas são heterogenéricas. Muito bem, letrinha A. Vamos para a página 121, 14.3. En la frase, la realidad habla un lenguaje de símbolos. Ó, tem uma frase aqui, né? A realidade fala uma linguagem de símbolos. El término señalado, lenguaje. Tranquila essa, né, gente? Porque olha lá, é uma palavra masculina. Possui gênero distinto, diferente de seu equivalente em português. Claro, nós falamos a linguagem ou uma linguagem. Em espanhol, é lenguaje ou um lenguaje. Elige lá ou las alternativas em que todas as palavras de la sequência são heterogenéricas com relação ao português. Então, vamos lá? Árbol, sí, es una heterogenérica. Maquillaje, terminação ARRE, es una heterogenérica. Puente, sim. Análisis, sim. 2. Sangre, miel, sal e nariz. São heterogenéricas. Nariz, abordaje, cumbre, dolor, também são. Leche, baraja, que não é barata, é baralho. O baralho, para eles, la baraja. Risa, que seria riso. Riso, para nós masculino, para eles feminina. E legumbre. Então, 1, 2, 4, 8, todas estão corretas. Todas essas palavras, elas são heterogenéricas, certo? Vamos ver a 16. Olá, gente. Canción, síndrome, sal e viaje. Canción, de cara. A canção, la canción. Não é heterogenérica. Essa está errada. 14.4.
La palavra aprendizaje, traduzida como aprendizagem, difere quanto ao gênero da palavra correspondente em português. Claro, el aprendizaje. Por quê? Porque é terminação arre, né, gente? Então, ela é masculina. Essa divergência ocorre... Ah, desculpa, gente. Calma aí, tá em português aqui. Essa mesma divergência ocorre com... Olá, ó. Imágenes, as imagens. Fluidez, a fluência. Ventaja, a vantagem. Informação, a informação. Nenhuma é diferente. Nenhuma tem divergência quanto ao gênero. Vejam a letra E. Enseñanza. La enseñanza. Para nós seria o ensino. Então, esta é heterogenérica. Letra E, né? 14.5 da PUC. Em la frase, el anuncio por la radio. Comparando la palabra destacada con su correspondiente en portugués, se puede decir que es la radio. Viram ali o artigo na frente? Nós falamos o rádio, eles la radio. Uma palavra heterossemântica com significado diferente, hetero diferente, semântica, significado diferente, vocabulário diferente. Heterotônica, hetero diferente, tônica, sílaba forte diferente. Falso cognato é aquela uma palavra que você pensa que tem um significado e a outro seriam os falsos amigos. Uma palavra homógrafa, palavra descrita igual com significado diferente. Uma palavra heterogenérica, é a letra E. Viram por que eu frisei tanto no termo heterogenérico? Porque eles podem cobrar dessa forma, eles dar uma palavra e pedir a classificação dessa palavra, gramaticalmente. Letra E. 14.6. En un horrible dolor en el pecho consta el término dolor. Viram, ó? Horrible. Então, já é dolor. Palavra masculina. Para nós, uma dor. Divergente del portugués en el género. Identifique la opción que no contiene un sustantivo heterogenérico. Então, lá, ó. Sentia hambre com uma intensidade que lo preocupava. Hambre. A fome. É essa daqui, gente. Ela não é heterogenérica. Certo? Porque é el hambre. Ela passou a ser. É aquela regrinha do artigo que eu dei lá na aula do artigo para vocês. Lembram quando começa com A, tônica feminina singular? É essa daqui. Olha lá, su costumbre é uma heterogenérica, sangre heterogenérica e solia emplear técnicas como yoga e hipnosis. La hipnosis, el yoga, a yoga, tá? É heterogenérica. Então, é a letrinha A, certo? 14.7, uma palavra heterogenérica é pálpito, fuente, burocracia, puente, herói. Puente, gente, a ponte. Lembram que nós vimos no exercício anterior, né? E a última, el substantivo labor, que é trabalho, é feminina, la labor. E su correspondiente em português é masculina, o trabalho. Léase la frase. Han encontrado en esa labor el gran pretexto. Apunte los términos que, así como labor, divergen de nuestra lengua en el género. Então, água, habla, ave. Imagen, luz e noche. Tampouco. Cumbre, umbre, olha lá. Ó. Cumbre, a parte mais alta, altitude. Massacre, o massacre, la massacre em espanhol. A origem, el origen em espanhol. É essa, letra C. Então, meus queridos, eu peço por gentileza que vocês façam o texto da página 112, elegir carreira. Como? Como sou? Certo? Tem 1, 2, 3, 4, 5 questões de interpretação. Eu já pedi para vocês, dou uma reforçada, que vocês, pelo menos, de cada aula, mínimo, façam 2 interpretações. Então, meus queridos, por hoje é só.
Tudo de bom para vocês, bons estudos, bom descanso e até a próxima. Beijo no coração!